obrigado. Se você tiver de dar a sua oferta ou o seu dízimo, eu vou dar porque Cristina está falando, eu vou dar porque Danilo está falando. Não, você vai dar porque você sabe quem é o teu Deus. Você sabe o que Ele fez por você. E você sabe que tudo que você tem foi porque Ele te deu. Se você tem um bom emprego, quem deu esse bom emprego para você? Foi Ele. E se você também está aí me assistindo, está desempregado, eu tenho uma boa notícia para você. Nós vamos orar agora para Deus abrir uma porta excelente para você, tá? Vamos fechar nossos olhos. Quem quiser ofertar na conta da igreja, eu não sei se tá aí, tá? Tá. Quem quiser ofertar, a Vanessa está falando assim que tá. Então, você pode ver aí o número da conta, vai estar ofertando. Agora, fechando os olhinhos. Pai da glória, eu apresento a Ti cada oferta, cada dízimo, aqueles que trouxeram a sua oferta aqui hoje, pela manhã, ontem, Senhor, essa semana, trouxeram agora, aqueles que trouxeram o seu dízimo, aqueles também, ó Deus, que estão desempregados, nós pedimos que o Senhor abra uma porta excelente para eles, que um dia eles venham provar e saber que o Senhor deu um bom emprego, porque eles vão poder ser dizimista fiel, ofertante fiel, aquele que é dizimista fiel, que eles venham ver, Deus, em medida sacudida e transbordante para a vida deles. Desde já, meu querido, eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada ofertante dizimista, em nome de Jesus. Também quero abençoar a Luaninha, que vai estar aqui agora trazendo a palavra do Senhor, que ela seja usada para nos enriquecer com a tua palavra, para nos abençoar, que ela não venha falar dela, mas que ela venha ser canal do Senhor, falando da parte do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Luana, pode vir. Agora tem que ser assim, né? Ó, preste atenção, assim, ó. Luana vai pegar um microfone detetizado. Amém. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que saudade. Toda vez que eu piso aqui, nesse período, eu posso sentir uma saudade de cada membro da nossa igreja. Posso lembrar, mas eu posso crer também que o Senhor está no controle quando a gente cantou. E que logo, logo nós estaremos juntos novamente, cultuando ao Senhor, adorando a Ele. Ah, a Tina está pedindo para lembrar aqui que domingo tem Santa Ceia do Senhor. Para preparar já, né, o cálice e o pão, que domingo nós vamos ceiar juntos. Muito feliz de estar aqui. Deus já falou tremendamente conosco através dos louvores. Os louvores eu vou construir, os louvores caminho do deserto. E Ele quer falar mais conosco nessa noite. Queria agradecer à minha pastora Tina pela oportunidade de estar pregando aqui. E quando ela me falou, eu falei assim, uau, Tina, que tema maravilhoso. Derrubando gigantes. Hoje começa essa série na nossa igreja, derrubando gigantes. Será que você pode falar aí da sua casa? Eu derrubarei gigantes. Eu derrubarei gigantes em nome de Jesus. E quando Tina me fez esse convite, eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia falar, várias passagens. E eu falei assim comigo mesma, eu vou ministrar sobre Esther, eu vou ministrar sobre José. E quando eu fui orar, o Senhor falou assim, não, você vai ministrar aquilo que eu colocar na sua boca para falar à igreja. E eu falei ao Senhor, Senhor, eis-me aqui para cumprir somente segundo o seu querer e a sua vontade. E enquanto eu orava, o Senhor me dava um tema. Não sei se eles conseguiram colocar ali. Conseguiram, não? Vou falar aqui. O tema seria vista ou visão? Você decide. Vista ou visão? Você decide. E aí eu orando ao Senhor, fiquei encucada com esse tema, vista ou visão, você decide. E aí eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar o que seria isso, né? O Senhor falava comigo, tem uma diferença em relação a isso, entre vista e visão. E eu fui pesquisar, e olha o que eu encontrei sobre essas duas palavras. Vista é aquilo limitado aos olhos. Vista refere-se apenas àquilo que eu realmente consigo enxergar. Algo que é palpável. Visão
Visão está no campo imaginário. Ele não se refere àquilo que vejo com os meus olhos naturais, mas àquilo que enxergo distante do âmbito natural. Visão é sobrenatural. E quando eu comecei a ver essas duas diferenças de vista e visão, o Senhor me levou lá em 2 Coríntios 5:7. Essa palavra diz assim: porque não vivemos por vista, mas vivemos por fé daquilo que cremos. Porque não vivemos por vista, mas vivemos por fé daquilo que cremos. E quando a gente vê esse tema, que é o tema da nossa nova série nesse mês, que fala sobre derrubar gigantes, o Senhor me levou lá no versículo de 1 Samuel, fala de um jovem. E eu falava com o Senhor: Senhor, mas essa palavra, muitas pessoas vão falar, essa palavra é muito falada. Mas o Senhor falava para mim: a minha palavra, ela se renova a cada manhã. A minha palavra, ela é ministrada e ela se renova a cada manhã. E eu vou falar com a minha igreja. E eu comecei a meditar em 1 Samuel, se você puder abrir na sua casa. 1 Samuel 16, 11 a 13. Essa palavra, ela fala sobre Davi. 1 Samuel 16, 11 e 13. Ela fala sobre Davi. Davi é um jovem guerreiro. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração sobre tópicos dos fundamentos de um vencedor, desse jovem vencedor chamado Davi. Vamos meditar nessa palavra do Senhor lá em 1 Samuel 16, 11 e 13. O primeiro tópico dessa palavra é preparação. Preparação. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxeram. E ele era ruivo, semelhante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é meu. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou a Ramá. O Senhor falava poderosamente comigo a partir desse versículo. Quando estamos numa guerra, como enfrentamos uma guerra, como precisamos de vencer gigantes, batalhas, é preciso um período de preparação. E a preparação de Davi, ele começou no momento em que Davi recebeu a unção de Deus, no momento em que Davi recebeu o Espírito de Deus. Aquele momento foi o momento que começou a preparação de Davi. E quando Davi, ele estava sendo preparado para grandes batalhas, quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor fazia a diferença na vida de Davi. Porque quando o Espírito do Senhor se apossou sobre Davi, gerou o que sobre a vida dele? Uma identidade. E qual era a identidade que foi gerada sobre a vida de Davi? Ele não era mais um pastor de ovelha apenas. Ele tinha sido coroado naquele momento, através da unção, através da palavra do profeta, como rei. E por mais que esse tempo de preparação de Davi, ele ficou aquele tempo ali ainda sem ser rei, né? Foi ungido como rei, mas ainda não era rei. Mas enquanto Davi, ele estava ali apacentando a ovelha, enquanto ele estava ali num campo, a unção e o Espírito do Senhor que estava sobre ele fazia diferença sobre a vida de Davi. E ele já não era mais um simples pastor de ovelha, mas ele era aquele Davi guerreiro que matava urso e leão. E enquanto Davi estava ali
Enquanto Davi estava também visitando, apacentando as suas ovelhas, ele foi chamado para tocar harpa e expulsar o demônio do rei Saul. E foi a unção e o Espírito do Senhor que fez a diferença sobre a vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Por mais que a gente pense que esse período de espera, de preparação, por mais que a gente fique, às vezes, angustiado com esse período, mas o Senhor que o ungiu, que o chamou de filho, Ele tem o Espírito Santo sobre a sua vida para fazer a diferença por onde você passar. Aleluias! Por onde você passar, querido. Davi, ele ainda era pastor de ovelha, mas a unção do Senhor sobre a vida dele, o Espírito do Senhor sobre a vida dele, fez a diferença para que ele matasse o urso, para que ele matasse o leão, para que ele expulsasse demônios sobre a vida de Saul, para que ele derrubasse gigantes. Aleluias! Esse período de preparação. Aleluia, Jesus. Um outro tópico que o Senhor falou no meu coração, ele se encontra lá em 1 Samuel 17, 38 ao 40. 1 Samuel 17, 38 ao 40. O primeiro tópico é preparação. A preparação, ela faz com que aguce a sua identidade. Qual era a identidade de Davi? Por mais que ele estava apacentando ovelhas, a identidade que foi derramada sobre a vida dele era de rei. Então aquilo fazia diferença na vida dele e aquela diferença mudava ambientes. A segundo tópico que eu tenho para essa noite fala sobre mentalidade vitoriosa. Se encontra lá em 1 Samuel 17, 38 a 40. Vamos ler. Ih, já botaram aqui, gente, ó. Então Saul vestiu-se Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na sua cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, Saul, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os no bolso, isto é, no alforje do pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Até aí. Mentalidade vitoriosa. Sabe o que o Senhor falou no meu coração sobre isso? Sobre recursos. Quais os recursos que tem em suas mãos? Quais os recursos que você olha agora e você vê em suas mãos? Davi, ele tinha os recursos, ele poderia escolher entre a armadura e o recurso que ele sempre utilizou. E o Senhor falava o seguinte no meu coração: as batalhas, elas podem mudar, mas o nosso Deus, Ele não muda. A nossa arma, ela não muda. E Davi, ele falou assim: não, eu vou tirar essas armaduras, eu vou tirar isso aqui porque eu não estou acostumado com isso. Mas eu creio que o meu Deus é o Deus que com uma pedra, com um pouco de recurso que eu tenho, Ele é capaz de derrubar gigantes. E o Senhor falava comigo nessa noite: fala para mim, igreja, qual o recurso que tem em suas mãos? Oh, aleluias! De repente você pode olhar em suas mãos nessa noite e falar: Luana, eu tenho pouco, mas é por esse pouco que o Senhor vai fazer proezas sobre sua vida. Oh, é por esse pouco que o Senhor vai derrubar gigantes através da sua vida. Essa é a mentalidade de um vitorioso. Davi, ele tirou todo aquela armadura. Ele tirou tudo. O Senhor está convidando a você tirar a armadura nesse momento, querido.
O Senhor está convidando você a tirar a armadura do seu próprio entendimento. O Senhor está convidando você a tirar a armadura do medo. O Senhor está convidando você nessa noite a tirar a armadura da preocupação. O Senhor está convidando você nessa noite a confiar totalmente nele. Oh, Rabachere, Candalabaxés. Essa é a mentalidade de um vitorioso. Não importa o que tem em suas mãos, você já é mais que vencedor por aquele que te chamou. E Davi se despiu-se de tudo aquilo. E ele falou: o mesmo Deus que foi comigo quando eu matei um urso e um leão, o mesmo Deus que me ungiu, o mesmo Deus que se apoderou com seu espírito sobre mim, o mesmo Deus é o Deus que está comigo nessa batalha. E eu sei que com uma pedra eu posso derrubar esse gigante. Aleluias. Essa é a mentalidade do vitorioso. Recursos. Não importa qual e quantos, o Senhor te fará vencedor. O segundo tópico sobre uma mentalidade vitoriosa, a gente vai encontrar lá em 1 Samuel 17, 45 a 47. Tem aí, Vanessa? Vanessa. 1 Samuel 17, 45 a 47. Olha o que Davi diz. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, será que você pode falar aí da sua casa? Hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, aleluias! Darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluias! O segundo tópico de uma mentalidade vitoriosa é falar como um vencedor. Aleluias! Falar como um vencedor. Ali Davi, ele não teve a visão, a vista natural. Ele teve a visão ampliada de que a glória de Deus seria manifestada naquela situação. E ele pôde falar e declarar aquilo. A gente pode encontrar lá em Romanos 12, 2. Olha o que diz isso ali. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali, ele teve uma mentalidade trocada. Ele teve uma mentalidade de não olhar por vista, mas olhar pelaquilo que ele crê. Ele teve uma mentalidade de renovar a sua mente e experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. E quando, a gente já está quase terminando aqui. E quando Davi, ele passa pelo processo de preparação, ele passa pelo processo de ser ungido, ele passa pelo processo de, mesmo sendo ungido, a unção e o Espírito de Deus ser um diferencial sobre a vida dele. E sobre esse diferencial, ele, como pastor de ovelhas, matou urso, matou leão, expulsou demônios, pequenos desafios, até chegar ao grande que era o gigante. E nesse processo ele foi conhecendo e perseguindo a sua identidade, porque ele estava ali naquele tempo de espera, como um pastor de ovelha, mas ele sabia que sobre a vida dele tinha um reinado, ele era rei. Mas ele estava nesse processo de preparação. E sobre esse processo,
Havia uma mentalidade sobre a vida dele sendo formada, uma mentalidade de vitorioso, uma mentalidade daqueles que creem, uma mentalidade daqueles que não andam por vista, uma mentalidade daqueles que andam segundo o Senhor. E ele caminhou sobre essa visão, até que o propósito foi estabelecido, que é o nosso terceiro ponto. Propósito estabelecido. Vamos abrir lá em Samuel, 1 Samuel 17, 24 e 26. 24 e 26. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. E os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos a Israel, a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E quando eu lia esse versículo, sobre o tópico de propósito estabelecido, o Senhor falava no meu coração assim: oportunidade. Oportunidade. Sabe o que Davi estava vendo ali? Davi não estava vendo gigante. Davi estava vendo oportunidade. Sabe por que oportunidade? Porque ele estaria mais próximo do reinado. Ele não estaria mais somente ali como pastor de ovelha, mas ele perguntou, olha só a pergunta estratégica dele, olha o que ele falou: o que dará ao rei se alguém matar esse gigante? Ali ele estava vendo oportunidade, e aí no finalzinho ele fala assim: e quem é esse circunciso para brigar com o exército do Deus vivo? Ou seja, oportunidade de honrar ao seu Deus que ele amava e oportunidade de estar mais perto do seu propósito. Está mais perto do seu propósito. Sabe, queridos, Deus falava ao meu coração: não entre em guerra que não vai honrar o nome do Senhor e nem que tenha a ver com o seu propósito. Não entre em guerra que não honre o nome do Senhor e que não tenha a ver com o seu propósito. Faça perguntas. Examine. E foi isso que Davi fez. E ele achou essa oportunidade. Talvez ele até pensasse que quem matasse o gigante já seria o rei, não sei. Mas ele viu que aquilo dali era uma oportunidade da proximidade do seu propósito. Um outro versículo que fala muito é o 1 Samuel 17, 28 ao 31, sobre propósitos estabelecidos. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui como quem deixou aqueles poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com seu coração mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele então, olha esse versículo, se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa aos homens que responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Pode voltar um pouquinho esse versículo anterior, o 30? Me chamou a atenção o versículo 30. Os irmãos de Davi, como sempre, começaram a falar: você está aqui, seu coração é presunçoso, você quer aparecer, você está aqui para rir da nossa cara, você é isso, você é aquilo, só acusação para Davi. Davi vira para eles e fala: o que eu tenho com vocês? Por que vocês estão fazendo isso? E olha o que ele fez no versículo 30. Então Davi se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa aos outros homens. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Para um propósito ser estabelecido, é preciso de foco. É preciso de foco. E aí Davi, ele se virou, ele podia
dar ouvidos. Ele podia dar ouvidos àqueles irmãos. Eles podiam, é mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou ganhar essa batalha, eu não sei nada. Eu sou um pastor de ovelha. Mas a identidade de Davi estava latejando no coração dele. Eu sou o rei, Deus me ungiu. Eu sou escolhido, Deus me ungiu. E ele se virou. O foco dele estava em Jesus. O foco dele estava em agradar a Deus. O foco dele estava em ser segundo o coração do Senhor. O foco dele estava em ser o que o Senhor queria que ele fosse. E ele simplesmente se virou para aquilo que os irmãos estavam falando. Os irmãos estavam julgando o coração dele. Mas ele sabia que o Senhor Jesus, ele sabia que Deus conhecia o coração dele como ninguém. E ele sabia que aquela batalha vencida era para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado. E como o Senhor, ele sonda os corações, foi isso que aconteceu. Davi no duelo com aquele homem, o homem gigante chamado Golias, zombando da cara de Davi, Davi sem armamento, sem os recursos que a vista poderia ver, mas que a visão poderia vencer. Davi venceu aquela batalha. E aquele gigante, com uma pedra sendo jogada, ao invés de cair para trás, ele caiu prostrado, mediante ao povo de Israel, com dupla, tripla, todas as honras para Deus. Oh, aleluias! Aleluia, Jesus. E Davi ali, ele teve muitas experiências com o Senhor. Davi, ele escreveu o Salmo 23. Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Depois desse tempo que ele matou o rei Golias, passou mais um tempinho, ele foi coroado rei e ele escreveu vários salmos, não todos, porque alguns foram escritos por outras pessoas, mas ele escreveu muitos salmos. E o que estava me chamando a atenção nessa semana foi o Salmo 24. Não sei se tem como colocar ali. Davi era rei, mas ele teve uma visão. Davi era um homem de visão. Davi não era um homem de vista. Davi era um homem de visão e ele teve essa visão de uma entrada triunfal. E diz assim, perdão. Não, é porque não é esse. É o versículo. Mateus 24. Mateus não. Salmos 24. Versículo 6. Olha a visão que Davi teve. Ele era rei. Versículo 6. Tá ali. E essa é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. 7. Abram os portais, abram-se as portas antigas, para que entre o rei da glória. Davi era rei. Olha a visão que ele teve. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas guerras. Abram-se as portas antigas para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Oh, aleluias. Ele é o rei da glória. Davi sendo o rei, o coração dele era sempre um coração inclinado a adorar o rei da glória. E ele teve essa visão, e esse rei da glória verdadeiramente pisou sobre essa terra. Passou pela preparação, passou pela unção, mas ele não somente venceu uma batalha para um povo, que era o povo de Israel, assim como Davi. Ele veio para ser suficiente. E sendo suficiente, ele venceu a batalha da enfermidade, ele venceu a batalha da dor, ele venceu a batalha da tragédia, ele venceu a batalha da morte por todos os povos, por todas as tribos, por todas as nações, por mim, por você, por Tina, por Danilo, por Renatinho, por Nayara, por todos nós. Oh, aleluias!
venci. Eu venci por vocês, eu venci por todos. A palavra de Deus diz, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele venceu essa batalha, sabe como? Se entregando por nós. Se entregando por nós. Ele venceu a batalha de todos. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. E sabe o que acontece quando Ele vence essa batalha? Ele fala assim: agora, vocês não precisam de guerrear. Vamos ler lá em Efésios 6. Olha o que diz Efésios 6. Efésios 6, 10. Agora, eu estou fazendo para mim um grande exército. Agora, eu estou revestindo vocês com uma armadura especial, com um recurso especial. Ele diz assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo nos pés os calçados para a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluias. Sabe o que Deus está falando para a gente? Eu estou revestindo vocês de uma armadura especial. E essa armadura é uma armadura de defesa. Defesa do que, Luana? Defesa da fé que você tem em mim, o Senhor. Defesa daquilo que às vezes o inimigo quer roubar. Você não vai precisar de ter uma guerra de ataque. Você precisa de defender aquilo que você crê. Você precisa de defender a sua visão em Deus. Aquilo que o Deus já declarou sobre a sua vida. Que você é mais que vencedor. Que você é vitorioso. O Senhor reveste você dessa armadura. Aleluias. Porque Ele já venceu a batalha. Ele já venceu a batalha por nós. Mas nós só precisamos agora ser revestidos dessa armadura para proteger aquela fé que nós cremos que Ele venceu, Ele é vitorioso e Ele nos fez mais do que vencedores. Ele é o Deus de milagre. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. A gente vai cantar um louvor sobre isso. Deus de milagres. Aleluia, Jesus. Senhor, nós chamamos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso general. O Senhor é o Deus que nos faz ganhar todas as batalhas, Pai. Porque nós estamos em Ti.